Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hey, você aí do outro lado, sabe aquele momento que você está com a cabeça cheia e você não sabe nem por onde começar? Você está cheio de problemas, tem uma escolha difícil para resolver, seja pessoal ou profissional, ou está tentando entender os seus sentimentos e parece que está tudo embaralhado e você não consegue achar uma solução? Pois é, eu tenho um jeito super simples de lidar com isso que eu uso para mim frequentemente: escrever. E eu não estou falando de virar um escritor, publicar um livro, que é o meu caso. É simplesmente escrever. Eu estou falando de usar a escrita como uma ferramenta de clareza, de pensamento e até mesmo de cuidado com si próprio. Hoje eu vou te mostrar por que você deveria escrever todos os dias. Bem-vindo ao Mesa de Cabeceira, uma conversa entre ideias, livros e silêncio. Primeiro eu vou te trazer 3 pontos que eu acho que são muito importantes para a gente delinear aqui, e por último eu vou te trazer uma dica prática de como você atingir esse objetivo de escrever todos os dias, que não é uma tarefa fácil. Número 1, a escrita como forma de pensar. O Tim Ferriss, que é aquele youtuber super famoso e também é famoso pelos seus livros, acho que o mais conhecido é aquele 4 horas por semana, não sei como foi a tradução em inglês, é 4 Hours Week, acho que é isso. Ele diz que grande parte do sucesso que ele teve em vida, né, tanto como youtuber quanto como escritor de não ficção, se deve ao fato dele ter aprendido a escrever. Mas aqui eu não falo escrever no sentido de ser alfabetizado, tá? Eu falo na questão da escrita de livros, de organizar o seu pensamento no papel e conseguir passar a mensagem clara para outras pessoas. E não é porque ele escreve livros muito bem escritos e etc. Mas sim, ele não atribui o sucesso dele pela questão de escrever livros muito bem, mas sim porque ao escrever, ele se obrigou a organizar os seus pensamentos. Isso é uma das coisas mais importantes aqui que você pode tirar do vídeo de hoje, de por que você deveria escrever todos os dias, para organizar os seus pensamentos. Escrever é o oposto de pensar no caos. Você tem que escolher as palavras muito bem ao colocá-las no papel. Você vai ter que construir frases, descobrir o que você quer dizer de verdade. Quando você escreve, você tem que organizar os pensamentos para escrever. É muito difícil você escrever na loucura. Mesmo que você esteja só desabafando, escrevendo um monte de coisa sem noção, ainda assim há uma certa organização e um certo cuidado ao colocar a palavra no papel, que você não tem quando você está falando. Então, quando você escreve, você percebe onde você está enrolando, onde você está sendo vago, onde você nem sabe o que você está pensando direito, né? Então, a escrita nos ajuda muito a organizar os nossos pensamentos. É como se você congelasse os seus pensamentos no papel, e aí depois, com muita reflexão, você pode refinar esses pensamentos e refinar seus projetos futuros, tentar se entender melhor a partir disso. Então, se você pode tirar alguma coisa importante do vídeo de hoje, é escrever todos os dias te ajuda a organizar os seus pensamentos. Número 2, escrever também é esvaziar a cabeça. Por quê? Tem dias em que a nossa cabeça está cheia de coisas. É ansiedade, é preocupações, vários problemas que você tem que resolver, ideias demais, às vezes você é super criativo, tá cheio de ideia, não consegue colocar nenhuma em prática porque é tanta coisa na sua cabeça que você não consegue se organizar. Então escrever é uma forma de tirar isso da cabeça e colocar no papel. Então você tem que pegar e escrever todos os dias, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. O estoicismo prega, estou querendo pegar aqui o livro Meditações do Marco Aurélio. Ele fala isso aqui no livro dele, ele era um estoico, né, um imperador romano. Ele diz que a prática da escrita diária era esse momento que ele tinha não só para organizar os pensamentos, como a gente falou no tópico anterior, mas também para esvaziar a cabeça, tirar as preocupações, tirar tudo que está na sua cabeça e despejar no papel. Então é muito importante essa questão de você simplesmente escrever, talvez escrever sem filtro, escrever um parágrafo, você escolhe a quantidade que você quer escrever por dia, mas se você escrever todo dia sem filtro, é um jeito de você limpar a sua cabeça. Aqui também eu estou com o Diário do Franz Kafka, que é um livro muito legal, que é a compilação de todos, isso aqui é a versão com todos, é da Todavia, são todos os diários do Franz Kafka. Ele era um adepto ao diário, ele escreveu por muito tempo, eu nem lembro aqui
quantos anos, de 1909 a 1923. Tá bem completo realmente. E o que ele fazia? Ele simplesmente jogava as ideias no papel. E a gente está falando de um escritor, hein, que escreveu livros maravilhosos como a Metamorfose. Mas aqui nos diários dele é uma bagunça. Por quê? Ele está ventilando, né? Ele está tirando as ideias da cabeça, descarregando tudo no papel. Então não importa se faz sentido, importa que você escreve. E aí quando você termina essa sessão diária de escrita, parece que o seu cérebro deu uma respirada. Ele está mais ele está mais aliviado. Então é muito importante que você use a escrita como uma forma de descarregar todo esse peso que está dentro de você no papel. E às vezes você nem precisa refletir depois sobre isso, é realmente só para descarregar. É uma técnica muito usada para quem fala de bullet journal aqui no YouTube. As pessoas usam muito esse prompt de você simplesmente descarregar as ideias no papel para tentar aliviar um pouco a tensão. É como se fosse uma terapia. Também eu sei que alguns psicólogos recomendam essa técnica para realmente aliviar um pouco a tensão e tirar um pouco dos problemas que pesam os seus ombros. Meu ombro até começou a doer aqui só de falar nisso. Terceira dica, terceiro motivo porque você deveria escrever todos os dias: escrita e pensamento crítico. O Jordan Peterson, que é muito conhecido por falar sobre pensamento crítico, né? Ele fala que ensinar alguém a pensar é ensinar essa pessoa a escrever. De novo, não é a questão da alfabetização, é escrever, realmente colocar os seus pensamentos, as suas ideias no papel, escrever um artigo científico, um livro ou simplesmente o seu próprio diário. Porque escrever exige escolhas, como eu falei anteriormente, exige você colocar as palavras em ordem lógica, palavra por palavra. É muito fácil parecer inteligente falando, enrolando. Tem vários youtubers aqui que falam aqui, parecem que entendem muito do assunto, mas se ele colocar no papel, essa pessoa colocar as ideias no papel, você vai ver que ela não sabe o que ela quer dizer, porque as palavras entregam se você tem ou não conhecimento suficiente sobre aquele assunto. Então um exemplo que eu vou dar é, você tem os coaches, né? Os coaches que pregam ideias erradas, que realmente só estão querendo ganhar dinheiro. O coach que faz curso, sobre vender curso, né? O loop infinito. Essas pessoas, elas lançam, vocês vão ver aí vários livros dessas pessoas, né? Pela internet afora aí. Eles lançam seus e-books, etc. Você acha que essas pessoas escrevem os seus próprios livros? Não. A maioria desses livros, quando é feito por pessoas que não têm noção do que estão falando e são realmente aquele coach do sentido mais pejorativo que tem, que realmente ele só está querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas, ele não está vendendo uma ideia real que ele acredita de verdade, essa pessoa geralmente ela não escreve os próprios livros, tá? Diferente do outro autor que eu cito aqui, que é o Cal Newport, que nem entra na categoria de coach, mas que ele coloca suas ideias no papel sobre viver com uma vida mais tranquila e de qualidade, essa pessoa escreve os seus próprios livros. Mas é muito comum, tanto no mercado nacional quanto fora, esses outros coaches, eles usarem ghostwriters. O que é um ghostwriter? É um escritor fantasma. É um escritor que não ganha crédito pelo que ele escreveu. Então você tem alguém famoso, isso acontece muito, e aí a pessoa quer escrever um livro. Ela tem uma ideia, só que ela não sabe pôr as ideias no papel. Ela vai lá, faz um áudio, por exemplo, das ideias que ela tem, e aí manda para a editora contrata um ghostwriter, e o ghostwriter vai lá e escreve o livro para aquela pessoa. Gente, isso aqui é muito comum, tá? A maioria das pessoas famosas que você vê aí, que tem um livro publicado, que é coach ou não é coach, o livro não foi escrito por ela, tá? A maioria foi escrita por um ghostwriter e só tem o nome dela lá como autor, e o coitado do ghostwriter ganha um dinheiro muito baixo por isso, é um pagamento irrisório. Então, quando você aprende a escrever, você aprende a colocar suas ideias no papel. Então, você escrever bem é pensar bem, porque quem escreve tem noção do que está falando, né? Claro que tem gente que é tão bom em enganar as pessoas que até na escrita, ela mesma escrevendo, ela consegue enganar, porque ela domina, né, tanto a palavra falada quanto a palavra escrita. Mas sim, ao escrever todos os dias, você consegue dominar os seus pensamentos, né? Você consegue ter um pensamento mais crítico e organizar os seus pensamentos de uma ideia melhor do que só falando. Então, eu aconselho muito a você escrever todos os dias por esses tópicos que eu elenquei aqui. Antes da gente ir para a parte prática, qual foram os tópicos que eu falei? Escrever como forma de pensar, para organizar os seus pensamentos. Escrever é sobre esvaziar a cabeça, você tirar toda a tensão e os problemas que estão dentro do seu cérebro ali, da sua mente.
Escrever te ajuda a raciocinar melhor, a ter um pensamento crítico acima da média, e aí você consegue organizar todos os seus pensamentos, todas as suas escolhas de forma lógica. Agora uma dica prática. Qual que é a dica prática? Escrever 2 páginas ruins por dia. Essa dica aqui eu tô pegando do Tim Ferriss, tá? Ele usa essa dica aqui quando ele tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição, um vídeo que ele fala também por que você deveria escrever todos os dias. O segredo tá em escrever mal. Isso, escrever ruim mesmo, porque por onde você vai começar? Eu tô falando aqui escrever todo dia como se fosse fácil. Para mim é fácil, porque eu trabalho com isso, eu gosto de escrever, eu sempre escrevi todos os dias, mesmo quando eu estava dentro da música, né? Eu escrevia sempre, não só questão de diário, mas para trabalhos acadêmicos. Então eu escrevia todos os dias. Então escrever para mim é uma prática que é natural, porque eu sempre escrevi. Agora, você que não escreve, não está acostumado a fazer um diário, nem nada do tipo, começa escrevendo, tanto faz se é bom ou ruim. Então essa dica do Tim Ferriss é muito legal, que é escreva 2 páginas ruins por dia. Eu nem colocaria páginas, tá? Coloquei páginas aqui, mas só escreve parágrafos, que seja o que o seu tempo permitir, de coisas ruins por dia. Esse é o objetivo, só escreve. Por quê? Quando você escreve uma primeira versão de algum projeto, alguma coisa, aquela primeira versão ela vai ser muito ruim mesmo, tá? Se você está fazendo só pela prática do diário, você não vai se preocupar em reescrever o seu diário. Tá ótimo, senta lá, escreve e é isso. Agora, se você tem um projeto que você quer tirar do papel, eu mesmo tenho um monte de caderno aqui, gente, que eu pego projetos ou problemas pessoais que eu estou em dúvida, ou da carreira, como que eu vou decidir para onde eu vou agora, qual decisão eu tomo agora, qual é a mais acertada. Eu tenho um caderno inteiro só disso, várias coisas escritas, escrito mal mesmo, não importa, só vou escrevendo as minhas ideias. Agora, quando eu quero pegar e racionalizar essas ideias, tirar, eu ventilei ali, né, eu despejei aquelas ideias no papel, e aí agora eu quero colocar aquilo de forma organizada, que vai fazer sentido e que eu possa consultar depois, né, eu estou escrevendo um projeto, alguma coisa, e aí vem o reescrever. Porque a mágica, quando a escrita começa a ficar legal, é quando você reescreve. Grandes autores como Stephen King, por exemplo, Brandon Sanderson, J.K. Rowling, Dan Brown, todos esses autores eles têm a prática da reescrita. A primeira versão não é a primeira versão do livro que você entrega para o editor, tá? Para quem não sabe, quem não trabalha com escrita, quando alguém escreve um livro e a pessoa fala, uhul, terminei o livro, não é a primeira versão, porque a primeira versão é um lixo. Tá? É a segunda versão que tá melhorada, você pega e reescreve aquele texto a partir da primeira, e aí sim você começa a mandar para leitores betas, que são as pessoas que vão ler esse livro e ver se está legal, ver o que tem de erro, e a partir disso você vai consertando. Tem autores que fazem até 3 ou 4 reescritas, tá? Eles não consertam só o texto, eles vão reescrever o texto do zero. Então é muito importante, se você tem um projeto, algo mais sério que você quer colocar no papel para racionalizar aquela ideia, é muito importante que você faça o ato de reescrever, tá? Então 2 páginas, 2 parágrafos, um parágrafo que seja, 2 linhas de coisas ruins. Só escreve, porque escrever não pode depender de inspiração nem de perfeição. Então você escreve mal, escreve confuso, mas escreve. O importante é ter uma prática constante, como você estivesse na academia fazendo um treinamento. Outra coisa que eu quero abordar aqui antes da gente terminar esse vídeo é: escrever é cuidar de si. No final das contas, escrever é um jeito de você se ouvir. Por isso que eu trouxe o exemplo do Diário do Franz Kafka, né? Se você quiser ler, é um livro muito legal, mas realmente é um diário com ideias soltas do autor, porque ele só escrevia realmente, porque era o jeito dele se ouvir, dele se entender melhor. Porque é um jeito de você descobrir o que está por trás do seu burnout, do seu cansaço, da sua dúvida, do que está acontecendo com você. De novo, não é sobre ser escritor. Essa prática da escrita diária é sobre você realmente se entender melhor. Escrever é pensar. Organizar os seus pensamentos, como a gente falou, é limpar a sua mente, é aprender a dizer o que importa para você. Quando você escreve todo dia, mesmo que só um pouquinho, você começa a perceber que algo vai mudar dentro de você mesmo. Você começa a se entender melhor. E entender a si mesmo é sempre o primeiro passo para você viver uma vida mais tranquila e com a verdade de quem você realmente é. Então, que tal escrever só um pouquinho hoje? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem mais alguma dica pra gente
colocar esse hábito da escrita diária na nossa vida. Sem cobrança, sem pressa, só você, o papel e o que vier. Gostou desse vídeo? Não deixa de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Não esquece de inscrever hoje, hein? Tchau!